Olá pessoal, sou Marcelo Marciano, é uma honra poder contribuir com você. Você sabe qual é a diferença entre meta e objetivo? É a mesma coisa? Não, gente, meta não é exatamente a mesma coisa que um objetivo. Um objetivo é uma descrição mais ampla, mais genérica daquilo que se quer atingir. Meta já é algo mais específico, mensurável e com prazo determinado para concluir. Por exemplo, digamos que uma pessoa defina como objetivo simplesmente emagrecer ou enriquecer. Ou seja, ela tem apenas um desejo de enriquecer ou de emagrecer, de uma forma mais genérica e até um pouco vaga. Já uma meta traz esse objetivo para uma definição mais específica, que nesses dois exemplos seria: quanta mais de dinheiro ela quer ter, ou quantos quilos ela quer perder e quando ela quer conquistar isso. Então, quando falamos de metas, quantidade e tempo são pilares importantes. Em resumo, um objetivo define o que você deseja, talvez um sonho. Meta é uma tarefa específica que define o que você quer e em quanto tempo. Voltando ao objetivo de querer enriquecer, as metas poderiam ser pagar as dívidas e fazer investimentos, que ao serem desmembradas ficariam assim: Meta 1, zerar as dívidas do cartão de crédito daqui a 3 meses. Meta 2, quitar a dívida do cheque especial daqui a 4 meses. E meta 3, após quitar todas as dívidas, investir um percentual dos meus rendimentos numa aplicação financeira. E é por conta dessa diferença entre objetivo e meta é que explica por que muita gente não consegue atingir resultados, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E por que ter metas é importante? Porque metas te dão um senso de propósito e direção, do caminho que você tem que seguir para realizá-las. Quanto mais você avança em direção às suas metas, quanto mais progressos você realiza, mais você alimenta o seu combustível emocional. Ou seja, você se sente mais competente, mais energizado e mais confiante nas suas habilidades. Cada passo que você avança aumenta também a sua crença de que você é capaz de atingir muitas outras coisas no futuro. E por que a maioria, então, das pessoas não definem metas? Porque apenas poucas pessoas possuem metas claras, mensuráveis e com prazo definido. São várias razões. Uma delas é porque muita gente acha que não é importante ter metas. Provavelmente elas estão vivendo no piloto automático, deixando a vida levá-las à mercê dos acontecimentos. Faz uma experiência, olha ao seu redor, das pessoas mais próximas que você conhece. Quantas você conhece que têm metas por escrito? Metas claras. Uma outra razão é porque muita gente simplesmente não sabe como fazer isso. Possuem basicamente objetivos como, por exemplo, ser feliz, ter uma vida próspera e saudável, ter uma família bacana e por aí vai. Aquelas resoluções de virada de ano. Só que isso não são metas, são apenas desejos, sonhos que são comuns a todas as pessoas. Já uma meta, como eu expliquei, ela é diferente de um desejo. Uma meta é algo específico, rico em detalhes e por escrito. Uma terceira razão para as pessoas não definirem metas é porque elas têm receio de falhar, né? de não conseguir atingir as metas que elas traçaram para elas mesmas. Porque fracassar dói e as pessoas inconscientemente se sabotam ao definir metas para não ter que encarar a possibilidade de fracassar. Uma quarta razão das pessoas também não definirem metas é o próprio medo da rejeição, de serem criticadas ou ridicularizadas por outras pessoas, de escutarem que a meta é impossível ou que ela não tem capacidade de realizá-la. Então é o receio de passar vergonha, de não conseguir atingi-las. Só que para combater isso, basta você deixar sua meta lá guardadinha, não compartilha com ninguém, até que você comece a ter os primeiros avanços, né? E é isso. Marcelo, então, como definir metas? Em primeiro lugar, gente, para valer a pena colocar seu tempo e energia, as metas têm que ser desafiadoras, né, que tragam crescimento, que tragam resultados importantes para você e para a sua empresa. Ao defini-las, pergunte-se quais os benefícios que uma determinada meta vai trazer. A meta pode estar relacionada a uma redução de custos, a um aumento de faturamento, ou mais lucratividade, ao lançamento de um produto novo ou desenvolvimento de uma tecnologia disruptiva no seu negócio ou no seu mercado e por aí vai. Existe um método simples e eficaz que ajuda a definir metas, que é uma técnica chamada SMART. SMART é uma palavra que vem do inglês, que significa inteligente, esperto. Mas aqui o termo SMART é um acrônimo, onde S, que vem do inglês, significa específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevância e T de temporal. Vou explicar melhor como aplicar cada letrinha dessas para definir uma meta. Então vamos lá.
Uma meta tem que ser específica, detalhada, de preferência com números e escrita no positivo. Por exemplo, gerar 2.000 leads, crescer 10% no faturamento em relação ao mês anterior, vender R$ 100.000 do produto XYZ, emagrecer 5 quilos, viajar para os Estados Unidos com a minha mulher e filho nas férias, gastando no máximo um valor de R$ 30.000. Uma meta tem que ser também mensurável. Você precisa conseguir medir ou apurar se você está ou não no caminho certo. Afinal, o que não se mede não se gerencia. Por exemplo, digamos que um gestor tenha definido como meta ter um time de alta performance. Isso não é mensurável. Como é que você vai medir se um time é ou não de alta performance? É claro que essa meta pode ser desmembrada em outras menores, mais específicas, como, por exemplo, realizar um treinamento para a equipe para desenvolver uma competência em negociação. Isso sim é mensurável. Ou criar um indicador de percentual de demandas entregue no prazo. Né? Isso também é. Então, crie indicadores de progresso e de planejado versus realizado em cada etapa da meta para você saber se você está ou não no caminho certo. Caso uma etapa esteja em atraso, ela pode ser compensada na etapa seguinte, é claro que com esforço maior. Por exemplo, se você definiu como uma meta de crescimento 30% de faturamento nos próximos 3 meses, seja através de um produto novo, uma campanha de marketing ou qualquer outra ação, você pode determinar, através de submetas, que no primeiro mês você vai crescer 5%, no segundo mês outros 10% e no terceiro mês mais 15%, totalizando 30%. Imaginando que ao término do primeiro mês, o seu crescimento tenha sido de apenas 2% ao invés de 5%. Significa então que no segundo mês sua meta passou a ser de 12%, que são os 10% iniciais planejados mais os 3% que deixou de ser feito, de forma a compensar o não atingimento do mês anterior. Isso é medir, gente. É fazer gestão, permitir analisar a situação e traçar um plano de recuperação. Uma meta também precisa ser relevante, importante, desafiadora, tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Que traga para a empresa um crescimento, ou inovação, ou transformação, ou mesmo mais clientes. E para o profissional, que o tire da zona de conforto e o faça evoluir. Né? Uma meta relevante é normalmente desafiador o suficiente para deixar as pessoas levemente desconfortáveis, mas com a crença de que elas são capazes de realizar. Né? E uma meta precisa, claro, ser também alcançável, ela precisa ser viável de se atingir. Não quer dizer que ela tenha que ser fácil, pelo contrário, a meta precisa ser desafiadora, motivadora, mas precisa ter bom senso. Só você, gestor, é que conhece o limite, aquilo que pode ser atingido ou não, levando em consideração os recursos que você tem. Então, avalie os obstáculos que possam surgir no meio do caminho, se não existem variáveis que você não pode controlar e que podem comprometer a viabilidade da meta, como, por exemplo, a perda de colaboradores-chave, cortes de verbas, crises econômicas, mudanças de prioridade na empresa e etc. E, por fim, uma meta precisa ser temporal, ou seja, precisa ter uma data específica para concluir, minimamente um mês e um ano. Por exemplo, vender R$100.000 do produto XYZ até o mês de janeiro de 2020. Gerar 2.000 leads através de uma campanha no Instagram durante os meses de outubro e novembro de 2019. É importante também, gente, colocar as metas por escrito. Não memorize. Por quê? Quando escrevemos, somos obrigados a refletir sobre o que realmente queremos. Se nos comprometemos por escrito, a probabilidade de que iremos trabalhar na meta é muito maior. Ao colocar as metas por escrito, é como se estivéssemos redigindo um contrato com a gente mesmo. O peso é muito maior. Ou seja, a meta já não está apenas no nosso pensamento, mas iniciamos um movimento de ação através da escrita. É isso, pessoal. Esses são os primeiros passos para um líder bater metas junto com a equipe, utilizando a técnica SMART para defini-las. Num próximo vídeo, vou falar de como um líder pode manter o engajamento da equipe para perseguir essas metas. Se você gostou desse vídeo, dá um like, dá uma curtida e compartilhe com alguém que pode estar precisando desse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.